Muito boa tarde, eu sou o professor Isaac Antunes e vamos dar início à nossa quinta aula. Pessoal, o tema de hoje é radiciação, tá? Vamos aprender a extrair raízes quadradas, cúbicas, quartas e até raízes quintas, se der, tá bom? Então vamos lá, aproveitem. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é a estrutura de uma raiz. O que eu quero que vocês entendam? A raiz quadrada ela é simbolizada por esse sinal aqui que a gente chama de radical. Radical. E o que eu quero que vocês observem na radiciação? Que a radiciação ela está relacionada com a potenciação. Ela está relacionada com a potenciação. Mas como assim, professor? Uma operação ela vai ser o inverso da outra. Olha só, esse nzinho aqui, ó, a gente chama de índice. E esse azinho aqui chamaremos de radicando. Pessoal, o índice determina a quantidade de vezes que o número tem que multiplicar para chegar no meu radicando, beleza? Então, isso aqui ó, está relacionado, ó, vou até escrever aqui, ó, relacionado ao expoente. Está relacionado ao expoente. Tá? Quando a gente começar a resolver, vocês vão entender por que esse índice aqui é relacionado ao expoente. Tá? E o radicando ele está relacionado à potência. Tá? Está relacionado à potência. Tá? Vamos fazer primeiro a leitura das raízes, para depois a gente fazer um aqui, vocês entenderem por que está relacionado à potenciação. Olha só, uma raiz sem índice, ela é igual a uma raiz com índice 2. E isso aqui a gente lê raiz quadrada. Uma raiz de índice 3, a gente vai ler raiz cúbica. Uma raiz de índice 4, a gente vai ler raiz quarta. Até isso também é relacionado à potência. Um índice de raiz 5, falei ao contrário. Uma raiz de índice 5, a gente chama de raiz quinta. Pessoal, e por aí vai. Quinta, sexta, sábado não, sétima, oitava, nona e por aí vai. Tá bom? Pessoal, agora o que eu quero que vocês observem, que é interessante da raiz, como ela está relacionada a minha potência. Eu vou ter aqui ó, a raiz o que de 64? Se não tem nada, raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, eu sei que é 8. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que pensar assim, ó, qual é o índice aqui da minha raiz? O índice é 2. Então eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo, ou que número ao quadrado que resulta em 64, né? Este número é 8. Olha só, por quê? 8 ao quadrado é igual a 64. E aqui, pessoal, a gente consegue visualizar a operação inversa. Eu sei que a raiz quadrada de 64 é 8, por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. E aqui, ó, se eu fizer um índice aqui, ó,
Olha só que interessante. Eu vou ter o índice 2, eu vou fazer a minha pergunta, que é raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então, se eu olhar daqui para cá, eu tenho potenciação. E se eu olhar daqui para cá, eu tenho radiciação. Beleza? Por isso que se fala que uma é a operação inversa da outra. Olha só outro exemplo aqui. Eu tenho raiz cúbica de 120. Eu tenho que pensar em um número, não sei quem é, mas que ele elevado ao cubo resulta em 125. Professor, mas como é que eu vou fazer isso aí? Pessoal, vamos para o próximo slide, que a gente vai aprender o método tradicional de resolução. Olha só. No método tradicional de resolução, eu tenho o primeiro exemplo aqui, ó, raiz o que de 144? Raiz quadrada. Se não tem nada, é quadrada, beleza? E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu pego o 144, vou colocar bem aqui embaixo, ó. Pego o 144, coloco embaixo e faço uma barrinha aqui, ó. O que isso quer dizer? Que eu vou decompor esse número em fatores primos, beleza? E qual o primeiro número primo que eu tenho? É o número 2. 144 dá para dividir para 2? Dá. Por quê? 144 ele é par. Eu fiz um vídeo lá para o 6º ano que são os critérios de divisibilidade. Seria interessante vocês irem lá no vídeo, assistir quais são os critérios para depois começar a decompor de uma forma mais fácil, beleza? Vamos voltar aqui. Eu tenho 144 dividido para 2. 144 dividido para 2 é igual a 72. Agora, dá para dividir para 2 de novo, que vai dar 36. Agora, dá para dividir para 2 de novo, que vai dar 18. Que dá para dividir para 2 de novo, que é 9. Aqui, dá para dividir para 2? Não, porque é ímpar. O próximo número primo depois de 2 é o número 3. 9 dá para dividir para 3? Dá. Que aqui é 3. Aqui dá para dividir só por ele mesmo, que fica 1. Pessoal, toda vez que eu chegar nesse 1 aqui, acabou a minha continha. Beleza? Aí, o que vai acontecer agora? Pessoal, eu vou pegar, olha só, qual é o meu índice? O meu índice ele é 2, beleza? Se o meu índice é 2, ele vai determinar de quantos em quantos números eu vou ordenar. Eu vou ordenar de 2 em 2. Olha só, esses dois e esses dois, tá? E eles têm que ser iguais, tá bom? Ó, 2 iguais, 2 iguais e 2 iguais. Então, ó, 2 e esse 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Esse 2 com esse 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado. E esse 3 com esse 3 eu posso escrever 3 ao quadrado. Beleza? Agora, pessoal, o 144 ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou reescrever essa raiz quadrada. Ao invés de escrever raiz quadrada de 144, eu vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou pegar e vou analisar. Se a minha potência tiver o mesmo valor do meu índice, eu vou cortá-los, ó. Tem o mesmo valor? Corta. Tem o mesmo valor? Corta. Tem o mesmo valor? Corta. E os valores que foram cortados, tá? As minhas bases das potências, elas irão para fora. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, tá bom? Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. E isso aqui me traz a resposta da raiz quadrada
de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? 12 elevado ao quadrado é 144. Nosso professor é muito trabalhoso. Pessoal, fazer no método tradicional é trabalhoso, tá? Mas tem outras formas de resolver a raiz quadrada, tá? Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não. Serão todas no método tradicional. Mas raiz quadrada, vocês vão ver num vídeo próprio para isso, que tem como a gente fazer ela em 3 segundos, tá? Aqui a gente deve ter demorado de 3 minutos para mais. Mas a gente pode fazer ela de uma forma diferente, vocês vão ver no próximo vídeo. Belezinha? Olha só o nosso próximo exemplo. É a raiz cúbica de 512. Note que o meu índice agora é quem, pessoal? É 3. Então, as ordenações aqui, ó, eu vou agrupar de 3 em 3, não mais de 2 em 2. Olha só. Vamos fazer aqui direto. 512, dá para dividir para 2? Dá, porque ele é par. Aqui, ó, eu vou ter 256. Beleza? Dá por 2, que eu vou ter 128. Dá por 2, que eu vou ter 64. Dá por 2, que eu vou ter 32. Dá por 2, que eu vou ter 16. Por 2, que eu vou ter 8. Por 2, que eu vou ter 4. Por 2, que eu vou ter 2. E por 2, que eu vou ter 1. Beleza? Olha só o que a gente vai fazer agora. Meu índice é 3, vou ter que ordenar aqui de 3 em 3 de fatores iguais. Olha só, esses 3 aqui são iguais, esses 3 são iguais e esses 3 são iguais. O 3 apareceu quantas vezes? O 2 apareceu quantas vezes? 3 vezes, beleza? Então, posso escrever 2 ao cubo. O 2 já apareceu 3 vezes, posso escrever 2 ao cubo, e o 2 já apareceu 3 vezes, vou escrever 2 ao cubo. Belezinha? E agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai reescrever raiz cúbica de 512, bem aqui, ó. Raiz cúbica de 512 vai ser escrito agora como 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar os valores que são iguais ao índice, ó. Expoente é igual a índice? Corta. Expoente igual a índice? Corta. O expoente igual a índice? Corta. Tudo que foi cortado, as bases eu retiro para fora. Retira para fora é pleonasmo, né? Não, então eu só retiro, tá? Então, ó, esses 3 camaradinhas aqui vão para fora. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 512 é igual a 8. Por quê, pessoal? Porque 8 ao cubo é igual a 512. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, agora aqui a gente tem a raiz quarta. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar. Ou decompor em fatores primos aqui. Dá por 2? Dá. 256 dividido por 2 é 128. Dá por 2? Dá. 64, que dá por 2, 32, que dá por 2, 16, que dá por 2, que é 8, que dá por 2, que é 4, que dá por 2, que é 2, que dá por 2, que é 1. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar, vamos agrupar de 4 em 4. Olha só, e os fatores têm que ser iguais. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4 pode se escrever como 2 elevado a quarta. 1, 2, 3, 4, 2 elevado a quarta. E isso aqui, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? Reescrever a raiz. Então, raiz quarta de 256 pode ser escrito como 2 à quarta vezes 2 à quarta.
Agora eu venho aqui com a espadinha de Game of Thrones e saio cortando o que tem que ser cortado. 4 expoente, 4 índice, eu corto. 4 expoente, 4 índice, eu corto. Beleza? O que está fora, pessoal, o que está fora não, o que está aqui dentro e foi cortado os seus expoentes, ele vai para fora. Então, esse 2 vai para fora e esse 2 também vai para fora. E eles estão multiplicando, tá bom? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quarta de 256 é igual a 4. Por quê, pessoal? Porque, olha só, porque 4 elevado à quarta potência é igual a 256. Beleza? Pessoal, nosso último exemplo aqui é a raiz cúbica de 125. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer numa radiciação, pessoal? Se eu fazer aqui do ladinho, ó, eu vou ter 125 e vou decompor em fatores primos, tá? A gente sempre está falando de decompor em fatores primos e eu quero que vocês observem aqui, ó, os primos que eu tenho que saber. Quais os primos que eu não conheço? Né? Os primos que eu não conheço. E eu vou conhecer agora. Número 2, número 3, e o número 5 e o 7 também, tá? E o 7. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Isso aqui são os primeiros números primos, tá bom? Vocês têm que saber quem são eles e saber que eles são primos de vocês, beleza? Olha só, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou dividir pelos números primos, quando der. Dá para dividir para 2? Não, porque 125 não é par. Dá para dividir para 3? Não, porque a soma desses algarismos aqui não dá num número divisível por 3. Olha só, 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8. 8 dá para dividir para 3? Não. Vamos para o próximo. 5. Dá para dividir, pessoal, 125 por 5? Dá. Por quê? Porque o último número aqui termina em 5. Terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5. Então, vamos lá. 125 dividido para 5 é igual a 25. Aqui eu vou dividir para 5. 25 dividido para 5 é 5. 5 é primo, só dá por ele mesmo. Aqui fica 1. Chegou em 1, acabou a continha. Beleza? Agora, pessoal, qual é o meu índice? Meu índice é 3. Se o meu índice é 3, pessoal, eu vou ter que organizar de 3 em 3. Como eu só tenho um trio aqui, eu posso escrever isso aqui igual 5 ao cubo. Só trocar de cor aqui. Então, isso aqui, pessoal, eu posso escrever de que forma? Eu posso escrever raiz cúbica, né, de 5 ao cubo. Né? Olha só, 125 pode ser escrito como 5 ao cubo. E eu sei, pessoal, que se eu tiver expoente igual ao meu índice, eu corto, tá? E as bases que faziam parte da minha potência que foi cortada, eu jogo ela para fora. Sobrou quem somente? Somente o número 5. Se sobrou só o número 5, é porque ele que é o resultado da minha potência. Então, eu tenho raiz cúbica de 3 igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo é igual a 125. Tá? Pessoal, então lembrando que a potenciação ela é o inverso da radiciação e vice-versa. Beleza? Então, o que a gente aprendeu hoje? Raiz quadrada precisa do 2 lá em cima como índice? Não, se não tiver nada, eu sei que é raiz quadrada. Se tiver o 3, eu sei que é raiz cúbica. Tenho que pensar também que a radiciação está atrelada à potenciação, que o meu índice está atrelado ao meu expoente e que o meu radicando está atrelado à minha potência. Belezinha? Essa foi a aula de hoje. Lembrando que o próximo vídeo é ensinando a calcular raiz quadrada em 3 segundos. As raízes quadradas que calculamos nesse vídeo, a gente levou cerca de 3 minutos. Agora imagine o legal, calculá-la em 3 segundos. Beleza? Então faça as atividades que estão na descrição do vídeo e força nessa quarentena. Valeu, tchau, tchau.